Bom dia, tudo bem, pessoal? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos. Hoje, terça-feira, dia 30 do mês 4 de 2024. Deixa eu fechar isso aqui. Tudo bem com vocês? É segunda-feira. Estou aqui já faz um tempinho empenhado aqui nas minhas coisas. Espero que esteja tudo bem com vocês. Tudo beleza aí? Eu espero que sim. Deus abençoe todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos, né? Todos muito bem-vindos. Hoje é terça, né? Terça-feira. Eu tô um pouco cara de sono ainda porque eu fui dormir tarde essa noite. Eu fiquei orando e falando pro Gabriel, tá? Tem muitas coisas para resolver e minha cabeça ontem exclusivamente ficou focado nisso e eu fiquei orando e acabei não conseguindo dormir direito. Dormi muito tarde. Obrigado, Tchê. Então tô com um pouco de sono e de cansado aí, né? Mas tá bom, não tem problema, vamos embora aí. Chuva no Rio Grande do Sul, né, Cariné? Aqui tem chovido também, dado umas chuvas grandes, mas tá tudo bem também, né? Tá tudo bem também. Então eu tive que ir na farmácia eu tomar uma injeção, né? Tomar uma bezetacil ontem. Eu tô com uma infecçãozinha. Na semana passada eu tava andando no sítio e no meio da roçada uma madeirinha de ponta pegou na minha canela. Uma não, várias, né? Fez uns machucadinhos e um deles infeccionou. E eu tô fazendo um tratamentinho ali. Comecei ontem já, né? 4 dias só, já vai ficar sossegado aí, né? Eu fui no médico, já tá tudo certo. Já. Eu tô com um pouco de dor também, né? Na minha perna. Um saco isso aí, né? Mas tá bom, né, irmão? Tá bom também. Vamos caminhando aí. A gente vai ler o capítulo 8 de Romanos. O capítulo 8 de Romanos é um capítulo muito legal. Ele tem muita coisa bacana aqui que nós vamos utilizar e aplicar na nossa vida cotidiana, tá? A gente vai aplicar muito na nossa vida e vai trazer aqui vai abrir os nossos olhos aqui com relação a algumas coisas. Esse texto bíblico, esse capítulo, né? Que a gente precisa avaliar o texto como o capítulo inteiro, entendeu? Sim, Rosa Goulart, é só fazer a inscrição para o batismo em Porto Alegre, tá? Eu quero avisar vocês que o batismo em São Paulo vai sim encerrar as inscrições amanhã, quarta-feira, depois do desdobramento, tá? Então você poderá se inscrever. Oi, Ed Júnior, bom dia. Até amanhã, depois dos desdobramentos para o batismo em São Paulo, tá? Parece que vamos chegar aí quase a 800 pessoas no batismo em São Paulo, tá? Beleza? É isso aí. Tá bom, gente? Vamos lá, capítulo 8 de Romanos, verso de número 1. Você já encontrou aí? Capítulo 8, verso de número 1. Glória a Deus, aleluia. Jesus é bom. Eles já acharam? Posso ler o texto? Maria Hermes, eu fui sem botas e por isso machuquei a perna. E já estava roçado, né? Tava baixinho, achei que não ia ter problema e no fim me machuquei. Mas tá bom, fez parte. Vamos vivendo e aprendendo, né? 8:1, Romanos. Já encontraram aí? Posso ler já o texto? Vamos lá. Minha Bíblia diz assim, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que já andamos segundo a carne, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne,
mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne, porque se viver de segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito da adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Amém? Vamos orar? Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença, que a tua mão, Senhor poderosa, esteja sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e que o Senhor possa quebrantar o nosso coração para que a gente entenda, compreenda e aprenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. A gente observa o apóstolo Paulo falando sobre a nova vida debaixo da graça e segundo o Espírito de Santidade. Você vê que aqui no livro de Romanos ele utiliza alguns nomes diferentes para o Espírito Santo. Dentre eles, ele fala sobre o Espírito de vida, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito de adoção, que são todos eles relacionados, se não ele próprio, o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que existem 7 Espíritos, A Bíblia fala os 7 Espíritos de Deus, mas esse é estudo para um outro dia, eu não vou falar sobre isso agora. Eles são específicos, E no outro dia a gente fala sobre isso aí quando for propício. Mas aqui o texto, ele fala no verso de número 1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu vou fazer uma pergunta para você, irmã. Oi, Karina, bom dia. Eu vou fazer uma pergunta para você, você não precisa responder para mim, mas eu quero que você pense na pergunta que eu vou te fazer, tá? Eu quero que você pense na pergunta que eu vou te fazer. Se nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, eles serão julgados, sim ou não? Sim ou não, irmão? Nós deveríamos passar por um julgamento se nós não somos acusados de nada? Quero que você utilize o teu cérebro para você responder, tá? Nós estamos prestando um culto racional a Deus. Se você não cometeu crime nenhum, você precisa ser julgado, sim ou não? Uma pergunta simples que eu quero fazer para você, eu vou te explicar por quê depois. Primeiro eu quero que você pense e me responda, eu vou esperar um pouquinho, porque eu quero que todo mundo responda
Se você não cometeu crime nenhum, você vai ser julgado, você precisa passar pelo julgamento. Se você não tem ninguém te acusando, vai haver algum julgamento? Sim ou não? Veja como as pessoas andam errado dentro da Bíblia. Veja como as pessoas por aí ensinam a Bíblia de maneira errada. Agora que você já respondeu não, e a resposta é não, porque se eu não sou acusado de nada, como eu vou ser julgado? Do quê? Se eu não tenho cometido crime nenhum. Não é? Quem é julgado é o criminoso, irmão. E a gente está falando da justiça de Deus, que é perfeita. Então, a Bíblia, ela se auto-explica. Quando você tem texto e contexto, você não tira um versículo de maneira isolada do texto, né? Então, a Bíblia diz assim, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, eu não estou aqui afirmando que você anda no Espírito ou que você anda na carne. Eu não estou falando isso. Isso aí, quem vai ter que ter o discernimento é você. Certo? Agora, presta atenção, irmão, no que a Bíblia está falando. Ok? Isso aqui não é o que eu acho. Isso aqui é o que a Bíblia diz. De que julgamento nós estamos falando? De que julgamento a Bíblia está falando? A Bíblia não estaria falando do livro de Apocalipse sobre a grande tribulação? Não existem determinadas entidades religiosas que dizem que todos irão passar pela tribulação? Então, se todos irão passar pela tribulação, por que esse texto trata sobre esse assunto? A pergunta que eu quero fazer para você. As pessoas dizem que nós, os pentecostais, somente nós somos pré-tribulacionistas. O que é pré-tribulacionista? É alguém que acredita no arrebatamento antes da tribulação. Pré é antes. Certo? Então, quem é pré-tribulacionista? Aquele que acredita no arrebatamento dos santos. Você já aprendeu quem são os santos? Aqueles que creem em Jesus. Certo? Ok? Então preste atenção aqui no que a Bíblia está falando. Existem outras entidades religiosas que dizem que nós seremos mesotribulacionistas. O que é meso, pastor? Meso é meio, metade. Que então nós viveríamos os 3 anos e meio primeiros, 3 anos e meio descritos lá no livro de Daniel, 1360 e poucos dias, sei lá, não me lembro quanto é que é, mas é mais ou menos isso aí. Né, que nós viveríamos ali 3 anos e meio, né? E depois, entendeu? E depois nós seríamos arrebatados. E existem pós-tribulacionistas, que diz que só vai ser salvo quem passar pela tribulação. São teorias de algumas entidades religiosas. Mas quando a gente vive na palavra de Deus, quando a gente lê a Bíblia, a gente estuda a Bíblia no Novo Testamento, e eu tenho insistido aqui, quando a gente conversa sobre Bíblia, para você ficar focado no Novo Testamento, para você não precisar conhecer o livro de Apocalipse, né? Quiçá lê-lo, porque dificilmente você vai entender, porque ele é um livro escondido que só é revelado àqueles a quem Deus quer, por isso ele é de revelação. Entendeu? Então escute aqui o que a Bíblia está falando. Portanto, vírgula, agora. O que é agora? Qual é o tempo verbal? É o presente.
No dia em que foi escrito esse texto, o apóstolo Paulo está falando no presente. Entendeu? Ô, Nívia Vida, como é que eu vou olhar o tio Nico, cara? O cara mais herege que existe nesse mundo. Você acha que eu vou ler coisa daquele cara? A irmã Nívia Vidal, desculpa, mas eu não perco meu tempo com esse bêbado. Desculpa, irmã. Não, desculpa, eu não perco meu tempo com esse bêbado, né? Eu já vi um monte de vídeo, antigamente eu assisti, vi os vídeos desse cara falando, é uma heresia desgraçada. Ele não aceita, né, presbiteriana, não é possível que você vá ouvir um herege desse aí. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então a pergunta que você deveria fazer é o seguinte: eu estou em Cristo Jesus? Bom dia, Charrua. Eu estou em Cristo Jesus? Essa é a pergunta que você deveria fazer. Entendeu? Porque aí o cara fala assim, você pensa comigo aqui, irmão, como é que eu vou ouvir um cara, né, o Nicodemos, que é o doutor eu queria discutir com ele 3 palavras só para fazer ele calar a boca, só 3. Ele explicar para mim, porque ele não tem explicação, né? Porque toda vez que eles vão explicar, primeiro porque ele é cessacionista, né? Primeiro porque ele é cessacionista, ele não acredita nos dons do Espírito Santo, ele vai queimar no quinto dos infernos. Para começar a nossa conversa, né? Segundo, porque o cara é bêbado. Então vai queimar no quinto dos infernos. 2, a missão. Certo? Terceiro, porque o cara é calvinista. Vai queimar nos infernos. 3, o retorno. Você vai ouvir o que um cara desse prega? Tá de sacanagem comigo, né? O cara acha que o livre-arbítrio não existe. 4. Como é que você vai ouvir uma tese de um cara que acha que o livre-arbítrio não existe, que os 4 primeiros evangelhos que os 4 evangelhos são Velho Testamento, por exemplo? Você tá de sacanagem comigo, né, irmão? Eu falo pra você que eu gosto de assistir filme de guerra, as pessoas ficam bravas comigo. Que eu não assisto coisa de crente, de gospel, os caras ficam chateados comigo. Né, irmão? Como é que eu vou ouvir um cara que fala que livre-arbítrio não existe? Né? Mas que só quem vai para o céu é quem foi escolhido por Deus, pré-determinação. Né? Quem vai, quer dizer, se nós fomos pré-determinados aí para a Bíblia, para o céu, você já imaginou o ladrão da cruz olhar para o Senhor e dizer, permita que eu entre lá contigo? Ele fala, cara, desculpa, mas você não foi escolhido, vai para o inferno. Ele já pensou nisso aí? Tá de sacanagem comigo, né? Esse tipo de heresia a gente nem leva em consideração. Quem discute com filhos do diabo, do Satanás, é a pessoa que não tem conhecimento de Bíblia. Quem tem conhecimento não perde tempo com essas heresias presbiterianas e batistas tradicionais aí, que seguem o mesmo caminho, né? Entendeu? Seguem o mesmo caminho. Então, como é que eu vou ouvir o tio Nico, né? Vou emprestar meu ouvido para Satanás, um cara que vai levar um monte de gente para o inferno por causa das heresias que está ensinando. Eu não estou brigando com você, tá? Eu só estou argumentando, tá bom? Não, por favor, não leve a mal, não estou brigando nem nada disso. É só o meu jeito mesmo que é assim. Então diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quando nós estivermos andando segundo a vontade do Espírito Santo de Deus e não segundo a nossa carne, não existirá nenhuma condenação. Se não tem condenação, porque você vai ser julgado. A Bíblia diz que todos vão ter que comparecer diante de Deus, que todo joelho vai ter que se dobrar, toda língua vai ter que confessar. Né? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte.
Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne. Então, quando Cristo morreu, com ele morreu a morte. Ok? Quando Cristo morreu, com ele morreu a morte. Tá? Vamos mais para frente. 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, quando você está focado nas coisas do Espírito Santo de Deus, você não está mais focado nas coisas da carne. Entendeu? Então, quais são as coisas carnais? É ficar discutindo, por exemplo, sobre a palavra de Deus. A Bíblia diz que a discussão sobre a palavra de Deus não é boa. Você sabia disso? A Bíblia diz que você não deve ficar discutindo sobre doutrina. A doutrina que está escrita na Bíblia no Novo Testamento. Toda ela. Não no Velho. Então, quando você vai discutir, por exemplo, com um calvinista, e ele quer provar a doutrina dele, sabe onde é que ele vai? Ele vai no livro de Provérbios e Salmos. Qualquer discussão sobre calvinista, o cara vai no Velho Testamento. Aí você fala, não, Velho Testamento não. Daí você mostra para ele o texto na Carta aos Coríntios, que eu já ensinei vocês, e fala, a Bíblia diz que o Velho Testamento está anulado, que nós vivemos debaixo do Novo. Eu quero que você mostre no Novo Testamento para mim, aonde está escrito sobre o calvinismo. O cara fala, não, mas então eu não consigo, porque aqui não tem. Qualquer discussão teológica séria, porque o idiota, ele grita com você, bate na mesa, xinga você e não usa a Bíblia. O calvinista, ele é assim. O pastor já participou de vários debates teológicos, vários, com teólogos renomados, né? Com teólogos renomados, e nunca eles conseguiram provar para mim, por exemplo, quando eles falam que não existe livre-arbítrio, eu falo para eles sobre o jovem rico, não é que chegou diante de Jesus Cristo e disse, Senhor, o que eu tenho que fazer para ir morar no reino que o Senhor prega, no céu? Né? Jesus disse, segue os mandamentos. Isso aí eu já faço. Já dou meu dízimo, vou estar tudo certinho. Jesus falou, então só te falta uma coisa. O quê? Vende tudo que você tem, dá para os pobres e vem. A Bíblia diz que o cara baixa a cabeça, chorando e vai embora. Jesus olha para ele e diz o seguinte, que difícil seria entrar um rico no reino dos céus, porque eles amam mais as riquezas do que a Deus. Mas a pergunta que não quer passar, que não quer parar é a seguinte, por que Jesus deu para ele a oportunidade para o céu? Ele não pôde escolher? Pergunto para você. O jovem rico não teve direito de escolha? Jesus Cristo não disse quem crer e for batizado será salvo? Então Jesus Cristo é mentiroso. Se não tem livre-arbítrio, Jesus Cristo é um baita do mentiroso. Entendeu? Se o livre-arbítrio não existe, Jesus Cristo é um baita do mentiroso, porque ele foi muito claro. Ele disse, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Não é isso que a Bíblia diz? Cida Pedrotti, mas você já não dobrou teu joelho diante de Deus? Pensa, minha irmã, usa teu cérebro. Dobrar o joelho não é ir para julgamento, porque você já dobrou, você está em Cristo, você não está entendendo o que o pastor está falando. Você já está com o seu joelho dobrado, porque você vai ter que ir lá dobrar de novo. Todo joelho vai ter que se dobrar. O que você subentende disso? Que é aquele que ainda não se dobrou. Se você já vive com o teu joelho dobrado diante de Cristo, né? Usa teu. Entendeu? Você já está com o teu joelho dobrado, a tua boca já confessou Jesus Cristo. Então, quando a Bíblia diz todo joelho vai ter que ser dobrado e toda boca vai ter que confessar, ele está falando daqueles que não fazem aqui e agora. Entendeu? Então, se você não quer fazer agora, você vai ser obrigado a fazer depois. Agora, se você já fez, você vai ter que fazer por quê? Eu acho que é tão simples isso. Não sei porque as pessoas ficam discutindo esse tipo de coisa.
né? Então, se você é um crente que vive com os teus joelhos dobrados, vive chorando aos pés de Cristo, daí você acha que Cristo é um babaca, vai falar assim, você aí que faz 20 anos que você tá com o joelho dobrado, chorando, vem aqui, dobra o joelho e chora na frente de todo mundo para todo mundo ver. Você acha que Jesus vai fazer isso? Que ele é um baita de um babaca? É isso que você acha? Entendeu? Agnes Oliveira, eu acho que a tua pergunta é meio perniciosa, né? Você diz assim, pastor, eu não entendo a palavra, diz que bendito é aquele que lê as palavras desse livro. Quando lemos Apocalipse e o Senhor diz que não deveria ler, eu fiquei confuso. Eu pergunto para você, Agnes, você entende o livro do Apocalipse 100%? É só uma pergunta que eu vou fazer para você. Você já leu a Bíblia inteira? Você já leu o Novo Testamento quantas vezes para você ir ler o livro do Apocalipse? Ou você é aquela curiosa que quer saber só as coisas que todo mundo fala, debate, daí você fica lendo o livro do Apocalipse, não entende bulhufas do que você está lendo e fica falando bobagem para todo mundo. Qual é o tipo de crente que você é? Eu disse que você não deve ler o livro do Apocalipse enquanto você não entendê-lo. É que você escreveu com letras garrafais, né, para chamar a minha atenção, não estou chamando a tua. Quando você entendê-lo completamente 100%, aí você pode ler, não tem problema, discernimento. Aí você ensina para mim, que sou professor de escatologia, e mais de 80% do livro do Apocalipse eu não consigo entender. Eu só acho, chuto. Como é que eu vou chutar uma coisa que eu não entendo? É só uma pergunta que eu faço para você. Agora, se você quiser ficar lendo o livro do Apocalipse, você leia. Eu não disse que você não deve ler, eu disse que você deve ler o Novo Testamento. Que se você ler o Novo Testamento, você ler todo o Novo Testamento e entender ele, você não vai precisar ler o livro do Apocalipse. Porque você não vai passar por ele. Entendeu agora o que eu estou falando? Estou falando com letras garrafais para você, igual você mandou para mim. Você quiser ler, você lê, só que você não vai entender nada. Com pouquíssimas exceções, alguns textos que são mais clarinhos, mas acho que mais de 90% do texto você não vai entender. E você não sabe o que é. E você vai ficar enchendo o saco dos outros, aí você vai começar a entrar num monte de site de gente que sabe o que é, que também não sabe. Né? Porque o teu pastor aqui, que já leu a Bíblia mais de 23 vezes, já leu o livro de Apocalipse mais de 100 vezes, com mais de 3 anos estudando o livro de Apocalipse, só ele, com professores renomados, conhecedores, pastores velhos, não conseguia entender até hoje. Imagina você que é uma curiosa que vai lá ler, como é que você vai fazer daí? Não se ofenda por eu só falar a verdade. Só estou te ensinando que se você conhecer o Evangelho, veja o que a Bíblia diz, vou dizer de novo para você. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se eu não sou condenado em absolutamente nada, por que é que eu vou ter que passar pela tribulação? Entendeu? Por quê? Que eu vou ter que passar pela tribulação se eu não tenho condenação nenhuma. Então eu não vou passar. Então se eu não vou passar, eu não tenho necessidade de ficar buscando livro de Apocalipse, que eu não vou entender nada. Daí os caras vão lá no site do tio Nico, que fala que sabe tudo do Apocalipse, é um baita do mentiroso. O pastor fulano de tal, tem um outro aí do livro que tem canal no YouTube que fala, doutor em livro de Apocalipse. Isso é mentira, irmão. Os caras não entendem nada. Isso é tudo mentira. Ninguém sabe. As pessoas chutam. Sabe por quê? Porque não existe nenhum outro livro da Bíblia que se relacione com o livro de Apocalipse. Nenhum. Então não tem como você traçar parâmetros. Isso é uma regra teológica, irmão. Qualquer pessoa que estudou uma universidade de teologia minimamente que preste, não precisa nem ser uma boa, sabe do que eu estou falando. Entendeu? Minimamente. Não precisa ser muito esperto, ter né, participado aí, sei lá, de uma teologia libertória, como da católica, por exemplo. Né? Para você ir lá e o cara dizer, olha aqui, a grande prostituta é a Igreja Católica. Como é que você sabe disso, irmão? Quem que contou isso para você?
Ah, mas o pastor tá, e quem que contou para ele? Ele viu em qual livro isso aqui que tá escrito? Você entende o que eu tô falando? Ah, mas o dragão é isso, o deserto é o mundo. Ah, mas a mulher é a igreja, foi perseguida. Quem é que disse isso para você, cristão? Quem é que falou? Onde é que você achou essa referência bíblica para você? Qual livro, né, baseado na arqueologia bíblica que fala sobre isso? Não tem, não existe relação nenhuma. Por isso que chama-se Apocalipse, a revelação. Entendeu? Então, se Jesus revelou para você, parabéns. Para o resto do mundo ele não revelou. O resto do mundo, o honesto, né? O honesto. Ah, mas tem como é que chama? Um cara judeu lá, como é que fala aqueles caras que são do templo lá, um estudioso. Ah, escapou, agora não lembro agora. Os caras têm essa mania, né? Que daí o cara põe um kippar aqui, uma roupinha de judeu, é brasileiro o cara, né? E aí o cara fala que é um estudioso judeu que... Rabino, obrigado, irmão. Rabino judeu que estuda... Tá, e ele trouxe relação da onde? O livro do Apocalipse só tem no Novo Testamento? O judeu nem acredita no Novo Testamento, irmão. O judeu só acredita no Velho, ele não acredita no Novo. Ele não tem o Novo Testamento como escritura. Você devia saber disso aí. Então, se o cara é rabino, o cara não usa o Novo Testamento, ele nem lê, se fosse de fato um rabino. Entendeu? Então as pessoas são muito... eu ia falar trouxa, mas eu não vou falar trouxa, muito enganada facilmente. Né? Eu não sei como é que você chama uma pessoa que se engana muito fácil, os outros enganam muito fácil. Entendeu, irmão? Então não existe isso aí. O rabino não tem... O rabino, ele lê o Talmud, ele não lê a Bíblia. Eles não têm Bíblia. Quem tem Bíblia é cristão só. Entendeu? Quem tem Bíblia é cristão. Eles não lê essas coisas, irmão. As pessoas é muito iludido, ingênuo, né? Existem outros aí adjetivos mais que eu poderia usar aí, mas não vou, porque senão vocês vão se ofender, eu não quero ofender ninguém. Só estou te explicando, entendeu? Entendeu, irmão? Pra você comprar livro, você vai lá, compra o livro do cara, paga assinatura mensal no canal do cara para ele ficar mentindo para você. Ah, isso aqui é isso aqui. Ah, isso aqui é isso aqui. Quem é que falou para você que é aquilo ali, irmão? Onde é que esse cara achou essa referência bíblica que não existe? Vamos para frente. 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. 3. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne. 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, andar segundo o Espírito, entendeu? Andar segundo o Espírito Santo é você não ficar aceitando influência do mundo. É você não ser um nécio. A gente está no capítulo 8, irmã Isabel Rodrigues. Tá? É você não ser um nécio. O que é um nécio, irmão? É uma pessoa que não tem entendimento. Entendeu? Nécio. A gente não discute texto com nécio. Não fica perdendo seu tempo com isso aí. Né? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Eu não sei se vocês... Gabriel, eu mandei ontem, no desdobramento, 2 troços sobre assembleianos de valor. Veja aí. 2 textos. Você consegue trazer para mim aqui, por favor? Eu mandei ali no desdobramento. Eu vi um texto ontem na página Assembleianos de Valor no Instagram, que o pastor estava falando sobre a igreja preta, né?
A Assembleia de Deus tem alguns ícones, pregadores deles, e esse cara eles chamam de príncipe do evangelho. Os caras chamam, eu não tenho nada com isso, é problema deles. Eu não sou da Assembleia de Deus, eu não tenho aqui, né? Eu acho engraçado, mas eu não vou criticar, porque também não é problema meu, cada um leva onde gosta, né? Para mim, o príncipe do evangelho é Jesus Cristo, mas tem gente que acha que é homem, né, irmão? Entendeu? Eu acho que é o homem. Olha a pergunta da Marília Recreu. Marília, eu vou te dar uma remada para explicar, tá? Pastor, em Apocalipse já foi aberto o quarto selo? Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você enquanto o Gabriel acha o texto ali. Você acha que já foi aberto algum selo do livro de Apocalipse? São, né? São vários, né? Você acha que algum já foi aberto o selo? O que você acha? Você acha que sim ou acha que não? Você acha que os selos já foram abertos? Qual selo nós estamos? Eu queria fazer uma pergunta, eu quero ver o nível de conhecimento de vocês aí. Qual selo você acha que já foi aberto? São 10 selos? São 12? São 7? Irmão, onde é que você ouviu essa barbaridade, irmã? Eu pergunto pra você. Aonde é que você ouviu? Nessas seitas, né? Do YouTube aí, irmão. Esses absurdos desses caras. Irmã, lê Apocalipse capítulo 6, verso 1. Primeiro vai tocar trombeta. 2. Então Jesus abriu o primeiro selo. Você acha, irmão, que nós estaríamos vivendo no Apocalipse? Porque no quarto selo aberto nós já tinha que ter caído a estrela do céu, já queimou tudo. Você não falha a minha memória aí, né? Já as criaturas já saíram do seio da terra, né? Cabeça de leão, cauda de escorpião, corpo de cavalo, né? Já tava andando aí. E a gente estaria comendo costela e tomando Coca-Cola, irmão? É isso que você acha? É isso aí que você acha? Que nós estamos vivendo isso aí? Hã? É isso aí que você acha, irmão? Tá vendo por que eu tô falando que não é pra vocês ficar perdendo tempo lendo o livro do Apocalipse? Senão vocês vão ficar falando bobagem assim, irmão. Entendeu? Coitada da irmã, ela não tem culpa, ela aprendeu errado. Entendeu? Mas onde é que ela ouviu uma barbaridade dessa? É isso aí que você tem que se perguntar. Daí você fica brabo que eu fico dando remada em vocês. Entendeu? Você tem gente que fica brabo, fala, o pastor é grosso, fica dando remada na gente. Nós estamos vivendo Mateus 24, irmão. 24. Princípio das dores. Biblicamente falando, observando-se guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, pai matando filho, filho matando pai. Mateus 24. Tá? Princípio das dores. Ok? Princípio, irmã. Nós não estamos no livro do Apocalipse. Não. O Apocalipse só vai começar depois do arrebatamento. Entendeu? Só vai começar depois do arrebatamento. Certo, irmã? Antes, não. Ok? Tem muita gente que pensa, mas nós já estamos no qual selo? Irmão, não abriu nenhum. Quando abriu o primeiro livro do Apocalipse, a Bíblia diz que as estrelas vão cair, que a lua, no final a lua vai cair. Esse cara aí. Isso. Dá uma olhada que o pastor falou. Esse pastor aí, eles dizem que ele é o príncipe do evangelho. Essa página, Assembleia do Evangelho. Eles são meio... Como é que a gente fala assim quando o cara gosta demais de alguém? É idólatra que fala? O assembleiano é meio idólatra, irmão. Ele idolatra pregador, idolatra cantor. Esses guris do Assembleiano de Valor, eles idolatram todo mundo, né? Idolatra o Marcos Feliciano. Uma profecia, uma revelação pra eles é idolatria, né? Os caras vão lá em cima, né, irmão? Entendeu? Tá? Então olha o que ele disse. Pastores que decidiram pintar as paredes de preto por razões tecnológicas, contrariando o que está escrito em Atos, né? Em Atos, que diz assim, e havia muitas luzes no cenáculo,
O cenáculo da Bíblia é claro e permitir que um pecador miserável entre no templo e não saiba se é um templo ou um show de Satanás. Ai, 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 irmão. Sangue de Jesus tem poder, tem poder. Sangue de Jesus tem poder, tem poder. Irmão, eu sei que não é fácil, né? Deixa eu ver se eu acho aqui um negócio que eu tô procurando que eu quero te mostrar aqui. Deixa eu ver onde é que tá esse negócio aqui. Vamos dar uma olhadinha que está escrito no livro de Atos aqui, irmão, capítulo 20, quer ver? Capítulo 20, e o verso é número, eu separei ontem aqui, estava observando aqui, eu quero mostrar para vocês. 20, verso 8. Deixa eu ver aqui, diz assim aqui, ó. Diz assim, no primeiro dia da semana é domingo, tá? Escuta aqui, ó, apóstolo Paulo, apóstolo Paulo visita outra vez a Macedônia e a Grécia e depois volta para a Ásia, né? Quem escreveu Atos, você sabe que foi Lucas, né? Mas ele está narrando o que o apóstolo Paulo falava aqui, tá? Então, eu vou ler o verso 27, atenção, Atos, capítulo 20, verso 7, diz assim, ó. No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam todos juntos. Então quer dizer que o que, irmão? Que o ambiente era o quê? Claro. A igreja que Jesus Cristo estabeleceu é claro. E depois o pregador diz que no púlpito não pode usar camiseta nem tênis, tem que andar de terno e gravata. Põe ele de volta, o príncipe da Assembleia de Deus, hein? Tem que usar terno e gravata por uma questão de respeito, que você não pode subir no púlpito nem de tênis nem de camiseta, ele falou, né? Eu não sei como é que João Batista pregava de cueca e sem camisa, eu não sei na beirada do Rio Jordão, né? Porque ele estava batizando os caras, ele tinha tirado a pele, né? Porque João Batista tinha tirado, que usava uma pele do que era mesmo? De camelo que fala, irmão? João Batista usava uma pele de camelo sobre ele, não era isso aí? Eu tô errado? Sim ou não, irmão? Me ajuda aí. Era João Batista usava pele do que era mesmo? Que João Batista usava, irmão? Não era camelo que eu usava? Não, eu sei que eu só quero que a galera fale aqui. Do que era camelo que João Batista usava? João Batista usava pele de camelo, certo? Então, quando ele foi batizar Jesus, né, ele entrava no rio, ele tirava a pele de camelo do seu couro, né? Do seu couro, e ele ficava só com a roupa de baixo. Sim ou não? Sim. Qual era a roupa de baixo que João Batista usava, irmão? Era um tipo de uma cueca, um traje característico do povo naquele momento, que era como uma fralda enrolada, que era um tipo de cueca que eles usavam por baixo. Certo, irmão? Então a Bíblia diz, a Bíblia é isso aí, que João Batista, ele estava na água, né? Batizou Jesus e batizando o povo no rio. Um fraldão, vamos dizer, né? Certo, irmão? Sim ou não? Muito bem. E quando ele estava pregando o evangelho para o povo, com os seus pés dentro da água, porque ele estava no rio batizando, entrava e saía, ele estava com a pele de camelo para molhar e soltar todos os pelos? Você acha? Não, né? Então, João Batista não estava de terno e gravata quando ele estava dizendo para os caras, arrependei-vos, raça de víboras, e produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Entendeu? Então, esses caras são cheios de heresia, irmão. Isso é uma heresia, o que o cara falou. Não se sobe no púlpito de camiseta e tênis. Quem é que falou para ele que não? Se Ezequiel entrava no santo dos santos de calção e sem camisa. Né? Isso é coisa dos gideões, irmão.
Entendeu? Os caras mais hipócrita do mundo. Mais hipócrita do mundo. Eu vi lá o Marcos Feliciano entregando profecia. Eu não tenho nada contra o pastor Marcos Feliciano, irmão. Nada. Eu não tenho nada. Entendeu? Quem tem algumas coisas contra ele é os maridos de umas irmãs que eu conheço aí, que ele andou falando umas coisas que não devia. Né? Esses irmãos aí tem. Eu não tenho nada contra. Tô de boa aí. Entendeu? Daí os caras um dia tá fazendo coisa que não deve, no outro tá entregando profecia em cima do púlpito. É de fato extraordinária essa transformação, né? Meio uma metamorfose esse troço aí, né, irmão? Entendeu? Então, aí teve um pregador também ontem lá, eu vi na mesma página, Assembleianos de Valor. Né, irmão? O que eles não sabem é que o terno e gravata foi inventado por um homossexual na França, né? Eles não sabem disso aí, porque não tem cultura nenhuma, né? Eles ficam falando bobagem, eles acham que é uma roupa santa, né? Quem inventou foi um homossexual, né? Jesus, o meu Jesus usava vestido, irmão. Né? Aí tá bom. Pode tirar, Gabriel. Eu só tô mostrando pra você aí que tem uns caras que vêm aqui da Assembleia de Deus falar que nós estamos criando igreja de bêbado, que nós estamos ensinando. Eu estou mostrando quem é quem são os hereges, né? E eu falo e provo isso. E tá cheio de gente lá batendo palma, chorando e dando glória a Deus por umas barbaridades que os caras falam em cima do púlpito, né? Aí tinha um outro lá gritando, né, dizendo, ai, teve um pastor que disse que pagou 52 mil reais para pregar no Gideão, eu não paguei nada, eu paguei o preço, né, a hipocrisia é tão grande, né, como se fosse mentira do pastor que falou. É verdade, eu sei que é verdade, eu conheço outras pessoas que pagaram também para ir pregar lá. É claro que não foi na gestão desse pastor que está aí, foi na gestão do pastor Cisino e do pastor Reuel, outra gestão. Pagaram e continuam falando que pagavam para pregar lá. E é verdade. Que os caras gostavam de tomar um uísque, fumar charuto. E se falar merda aqui eu conto tudo, porque eu tenho RG e CPF. Tenho testemunho do que eu tô falando. Quando se reuniram no hotel aqui dos Gideões e quem tava lá, as mulheres, coisa. Eu falo, irmão. Não enche o saco que eu trago testemunho aqui com vídeo das pessoas que estavam lá, dos garçons, das irmãs que arrumam o quarto. Viu? Que eu conheço todo mundo, irmão. Então você não vem com essa hipocrisia aí, cheia de mentira, desgraçada, gospel, que aqui não tem pra ninguém, irmão. Entendeu? Já vou avisar já pra não ficar de bobaginha aí, que eu gravo o vídeo e ponho aqui. E provo. E vão pra justiça, eu provo. E vão ter que me pagar a indenização. Né? Eu provo o que eu tô falando. Eu não sou garganta, irmão. Entendeu? Eu tive que orar na casa de pessoas aqui, que teve uns Gideões aqui na cidade de Matinhos. E esses pastor grandão vieram aqui fazer os Gideões aí, irmão. Que a prefeitura pagou faz muitos anos aí. Né? Entendeu? E eu tive que ir na casa de pessoas orar, que as pessoas se desviaram porque viram o comportamento de alguns pastores, que eu dou nome, RG e CPF, porque tem um registro do hotel onde os caras estavam hospedados, né? Eu não sou trouxa, eu não falo coisa que eu não sei. Entendeu? Que eu tive que ir lá orar na casa das pessoas, porque os caras não queriam nem saber de Jesus mais. Porque viu um monte tomando uísque, né, irmão? Fumando charuto e pegando as gurias. Que, aliás, vieram pra cantar aqui também. Posso dar o nome aqui, que você vai cair pra trás aí. Entendeu? Que você fica escutando louvor aí. Ai, pastor, ouve música do YouTube. Eu prefiro do que de determinadas moças aí. Com os degraus que elas usaram para se tornar famosas nos Gideões, principalmente. Não, é claro que não são todas, mas algumas. Né? Entendeu? É claro que isso é outra geração. Isso aí já, eu espero que já tenha acabado, né? Espero que já tenha acabado, que Deus abençoe, né? Que agora vá bem, que dê tudo. Deus abençoe o pastor que tá lá, eu não conheço. Tô falando do tempo dos caras que estavam lá atrás. Entendeu? Daí o cara da Assembleia de Deus vem aqui, querer bater de frente aqui, falar de merda aqui, vai escutar e vai ser grosso o troço aqui, irmão. Entendeu? Manto aqui que tem café no bule, irmão. Não vem que tem.
né? E eu não tenho medo de vocês também não, estou cagando para vocês. Vamos lá. 6, porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Então, se nós estamos, entendeu? Se nós estamos inclinados para o Espírito Santo, nós vamos viver para a vida. Se nós estamos inclinados para a carne, provavelmente a gente vai para o inferno. Ok? Vamos para frente aí. 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Por quê? Porque não é em todos os lugares. Não é em todos os lugares que o Espírito Santo de Deus habita. Não é em todos. Em todas as pessoas. Ok? Por isso a Bíblia está falando, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, vírgula, Espírito, vírgula, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, vírgula de novo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Entendeu? Certo, irmãos? Este tal não é deles. Quem não tem o Espírito de Deus? O mentiroso. Porque a mentira é do diabo. E o mentiroso é filho do diabo. Escute o que eu estou te falando. Certo, irmão? Escute o que eu estou te falando. João, nós já lemos o texto. Dora Castelano, parabéns, feliz aniversário. Ele fala que todos os mentirosos e aqueles que se utilizam da mentira não vão herdar o reino dos céus. Então, se tem um pastor que sobe no púlpito para mentir, este tal não é de Deus. Pastor, você está afirmando isso? A Bíblia está afirmando isso. Certo, irmão? Ok? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. 10. E se Cristo está em vós, preste atenção nisso aqui. Se Cristo está em vós, verso 10, Romanos capítulo 8, verso 10. E se Cristo está em vós, o seu corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, se o seu corpo está morto, você não trai. Se o seu corpo está morto, você não mente. Se o seu corpo está morto, você não rouba. Se o seu corpo está morto, irmão, você não vive no pecado. Porque quem habita em vós é o Espírito Santo de Deus. Entendeu? Você entendeu? Pastor, e Deus usa esses hereges? A Bíblia diz que não. O apóstolo Paulo fala que o importante é que o evangelho seja pregado. Mesmo que seja para enriquecimento ilícito, concupiscência, para o cara aparecer, depois cada um vai ter que dar conta de Deus a Deus. A Bíblia diz no evangelho de Mateus que muitos se achegarão diante de Deus, escute, e dirão, Senhor, Senhor, em teu nome conduzi as tuas ovelhas, em teu nome curei os enfermos, em teu nome expulsei demônios, e o Senhor dirá, aparta-te de mim, maldito, porque eu não te conheço. Certo?
Espero que isso responda a tua pergunta. Quem é que conduz ovelhas? Quem é que expulsa demônios? Quem é que anda por aí curando os enfermos? Porém, não é conduzido pela palavra de Deus, e sim pela sua própria obra. Certo, irmão? Certo? onze. E se o espírito daquele que dos mortos... Nossa, eu tenho que ir embora. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu espírito que em vós habita. E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, seu Espírito Santo habita em você, se você não é um mentiroso, se você não é um adúltero, se você não é um ladrão, se você não é um fingido, um falso, se, veja que existe um advérbio de dúvida aqui, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, vírgula, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Então quem é que vai ser arrebatado? Quem tem o Espírito Santo de Deus. Quem não tem, não vai. Ok? Quem tem o Espírito Santo de Deus vai ser arrebatado. Quem não tem, não vai. Certo, irmão? Beleza? Todo mundo entendeu? Tudo sussi no mussi, hein? Preciso ir embora que eu tenho que ir no dentista, tá? Tem um horário, daqui 20 minutos eu tenho que ir. Tudo bem? Espero que você tenha aprendido mais um pouquinho. A gente foi até o 11, amanhã a gente continua até o final, volta mais nesse texto. A gente vai precisar conversar mais aqui, né? Tá? A gente vai precisar conversar mais aqui, a gente volta aqui mais um pouquinho, fala mais um pouco, tá bom? E vamos aprendendo, caminhando e aprendendo, tá? Vamos caminhando, vamos aprendendo e vamos vendo aí o que vai acontecer. Tá legal? Beleza? A gente vai devagarzinho, né? Devagarzinho, volta mais um pouquinho. Amanhã a gente faz mais alguns comentários, tá bom? A gente vem mais embasadinho, você também, né? E a gente vai caminhando aí, tá legal? Vamos caminhando aí e vamos aprendendo dia a dia, né? Eu já disse para você que eu não sou dono da verdade, não sou. Só estou te ensinando o que a Bíblia diz e estou procurando ser o mais literal possível, tá? O mais literal possível, te dando discernimento dentro do texto, dos textos bíblicos, não do que eu acho, porque eu não tenho que achar nada, né? Entendeu? Eu não tenho que achar nada. Já falei para você que se tem pecador, eu sou dos piores deles, né? Não, eu não sou santo igual esses caras aí, né? Eu não sou, né? O príncipe do evangelho, eu não sou nada disso aí, irmão. Entendeu? Coisa que ele bateu ontem também, ontem eu fiquei vendo o Instagram e daí essa página, eu sigo essa página, eles me seguem. E aí eu sigo eles, eu não sei, mas eu vejo lá sempre eles. E aí eu tava dando risada das coisas que eles estavam falando, né? Por isso eu tô te contando aí, né? Eu tava rindo, né? Das coisas que os caras vão pregar lá e falam que parece uma piada, né? E uma das coisas que ele brigou é que a igreja precisa mudar, porque não é possível ficar com 2 horas de música e 10 minutos de palavra. Por isso que o povo tá morrendo dentro da igreja deles, né? Mas tá bom. Vamos orar, querido Deus, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor nos abençoe, que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos ensine todos os dias a que a gente ande na tua presença e seja uma bênção em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor nos conduza pela verdade. A tua palavra, Senhor, é a verdade. O Senhor nos ajude, nos abençoe, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando aí. E quando eles beberem dessa água, sejam alcançados pelo teu milagre diante de Deus, em nome de Jesus. Amém. Falou, galera. Beijinho para vocês. De tarde a gente vem para o desdobramento e hoje, terça-feira, a gente vai estar em São José dos Pinhais.
tá bom? A partir das 19 horas espero já estar lá, tá? Deus abençoe vocês, beijinhos, tchau.